Estamos de volta com o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. E o meu convidado desse bloco é professor, doutor em Filosofia da Educação, pesquisador do Núcleo de Pensamento e Criatividade, palestrante e escritor. Não é pouca coisa não, viu? Nós vamos conversar nesse nosso programa sobre educação financeira, tema interessantíssimo para mim, para você, para quem não é. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, professor Gabriel Perissé. Prazer imenso recebê-lo novamente aqui. Tudo bom, Márcio? Já percebeu que as portas da casa estão abertas, né? Escancaradas. E olha, eu gostei muito do tema do livro, Formação Integral, e me deixou curioso algo que já está aqui na capa, que é esse tema transversal. O que significa isso, professor? Olha só, Márcio, isso é muito importante esclarecer porque tem a ver com esse nosso momento educacional no Brasil, né? Uhum. Agora há pouco foi aprovado o Plano Nacional de Educação, ou seja, nos próximos 10 anos há diretrizes bem concretas com relação à educação no Brasil, à formação docente, à formação dos nossos alunos, os objetivos que nós queremos para a educação brasileira. E faz parte desse objetivo geral uma formação mais profunda e uma formação integral, ou seja, que as pessoas recebam mais informações, que as pessoas tenham chance de ampliar seus horizontes na sala de aula. Quer dizer, tudo bem, a internet, a mídia, as famílias, todo mundo pode dar contribuições educacionais, mas a escola é o lugar por excelência e nesse lugar é que nós temos que investir, né, na formação dos nossos alunos, né? Então, quando nós falamos em tema transversal, tem a ver com uma necessidade das pessoas. Porque nós vamos à escola e às vezes nós temos aula de matemática, filosofia, sociologia, língua portuguesa, física, química, e os alunos sempre perguntam, mas o que eu vou fazer com esse conteúdo? Mas para que eu tenho que estudar? Parece que são realidades desconectas, né? As realidades entre si, né, parecem desconectadas e o próprio conteúdo curricular parece desconectado da vida. Então, a pessoa vai ficar lá estudando uma fórmula matemática e depois vai para o seu dia a dia e não encontra uma aplicabilidade. Muito bem. Então, a ideia dos temas transversais é uma ideia da pedagogia que diz que em qualquer disciplina, e é bom até que seja num conjunto de disciplinas, um tema atravesse todos eles, um tema transversal, não é para atropelar, mas para atravessar. Um tema que não vai poder se transformar talvez numa disciplina, né? Mas que pode ser abordado por professores de diferentes disciplinas e cada professor, na sua disciplina, sem abandonar o seu conteúdo, pode dar uma contribuição para esclarecer aquele tema que deve ser bem colado à realidade dos alunos. Então, por exemplo, pensa-se no tema da educação sexual, por exemplo. Então, como é que um professor, não só de biologia, como é que um professor de outras disciplinas poderia dar a sua contribuição para esse tema que é visto como tema transversal? Educação para o trabalho, educação para o trânsito, educação para o consumo, educação para a paz. Você não vai fazer uma disciplina só sobre a paz, mas a paz é um tema importante, tem a ver com o nosso dia a dia. Então, se o professor de História, o professor de Geografia, o professor de Educação Física, cada um, dentro do seu métier, aproveita a ocasião para dar a sua contribuição, a sua visão sobre esse tema, o aluno se sente recompensado, digamos assim, né? Puxa vida, valeu a pena porque eu saio dessa minha aula hoje, não só na aula de História, não só decorando nomes e datas, mas eu posso aplicar a minha visão histórica, né, essa visão histórica que eu estou adquirindo no meu dia a dia, nas minhas relações, ao ler uma notícia de jornal, ao falar sobre algum tema contemporâneo. Então, o tema transversal, que é o nosso tema aqui hoje, é o tema da educação financeira, que é um tema bem ligado ao dia a dia. Então, a proposta é como é que cada professor pode, sem sair do seu âmbito, né, falar sobre educação financeira. Com certeza, você já vem fazendo essa experiência há algum tempo, não é? É verdade. E como é a motivação do aluno quando ele consegue observar aquela matéria que ele está recebendo, a qual ele está estudando, mas dentro dessa tomada transversal, muda a motivação? Totalmente, porque aí então ele começa a entender, eu estou estudando, por exemplo, literatura, mas não é só para passar na prova, para fazer vestibular. Eu posso ver pontos de contato com a minha realidade.
Então, por exemplo, no que diz respeito à educação financeira e literatura, né? Há, por exemplo, um conto do Machado de Assis chamado O Empréstimo, em que ele mostra uma pessoa, né, que vai pedir dinheiro emprestado a outra. E como a pessoa que vai pedir um empréstimo está viciada em pedir empréstimo, não consegue entender que o outro não vai emprestar. Ou, quando não consegue um valor, tenta um valor menor. E se não consegue esse, tenta outro menor, né? Esse é o tema do conto. Claro que o professor de literatura vai enfatizar a linguagem, o estilo do Machado de Assis, mas ali também há embutido um tema ligado à vida financeira. Então, o aluno, ao mesmo tempo que vai aprender sobre Machado de Assis, vai aprender também como é o fenômeno do pegador de empréstimo. É muito interessante, né? Aí a pessoa sai da sala de aula e assim, puxa vida, então eu aprendi algo que interessa para a minha formação acadêmica, mas também algo que interessa ao meu dia a dia, às minhas decisões cotidianas. É fantástico. Então, isso aqui é educação que faz sentido. Quer dizer, o que hoje todos os pedagogos têm procurado. Isso é uma educação e a pessoa que se envolve na medida em que realmente interessa para ela, né? Porque eu penso que a coisa mais chata que tem é você se debruçar sobre uma matéria sem que não toque para você a um interesse direto, né? Então você fica imaginando que utilidade aquilo vai ter para você. Exato. Durante um tempo eu estive na Força Aérea. E eu lembro que o discurso de muitos dos meus amigos, que eles faziam a preparação para ser oficial aviador, o que eles queriam de fato era serem aviadores, é entender como certas matérias poderiam cooperar com eles na aviação. Claro. Então, às vezes, se sentiam assim, quase que desrespeitados por serem exigidos numa matéria que não tinha uma conexão direta com aquilo que seria a prática deles no dia a dia. Exatamente. Quando você tinha um professor que conseguia fazer essa ligação, o comportamento mudava imediatamente. Exatamente. Bom, isso vai me servir. Agora, quando o professor não conseguia fazer esta ligação, aquela matéria parecia que estava sobrando ali, né? É essa a ideia. Então, esse livro que está sendo lançado agora chama-se Formação Integral, tendo como tema transversal a educação financeira. É o primeiro volume, é uma coleção. Faz parte de uma coleção, então? Isso. O próximo volume vai ser Educação para o Trânsito, que é um tema que também interessa a todo mundo, né? E é interessante que você que viaja pelo Brasil, você percebe isso, que mesmo cidades pequenas têm grandes problemas de trânsito, porque o número de carros aumentou. Pode ser que não tenha o tamanho de uma cidade como São Paulo, mas dentro da sua realidade menor, também, se os carros triplicaram em número, também está com um trânsito difícil, também tem problemas com motos, também tem problemas de locomoção. Então, o segundo tema dessa coleção vai ser Educação para o Trânsito. Como é que surgiu esse projeto editorial? Isso é interessante, porque essa editora, a editora pela qual está saindo esse livro, chama-se DISOP. DISOP, na verdade, é o nome de um método que tem a ver com a educação financeira. Esse método foi criado por Reinaldo Domingos, que criou essa editora para difundir esse trabalho. E ele foi percebendo que os professores, em geral, né, têm alguma dificuldade com relação ao tema da educação financeira. Então, para que os professores entendessem que eles também poderiam dar a sua contribuição, sem precisar ser educadores financeiros em princípio, bastando ser educadores, poderiam falar sobre vida financeira, sobre educação financeira, surgiu essa ideia. Ele me pediu, por que você não concebe uma coleção que inicialmente vai falar para os professores de educação física, de filosofia, etc., que eles também podem falar sobre educação financeira. E aí veio a minha contraproposta. Então, por que não ampliamos essa ideia? Além o primeiro volume é a educação financeira, mas o segundo, o terceiro e os outros vão abordar outros temas transversais. Então, houve um acordo e começou. Né? O primeiro volume está aí. Mas quando você diz aí da educação no trânsito, a gente vê também a urgência, a utilidade do tema. E é tão atual e tão necessário quanto da educação financeira. Por que a educação financeira foi prestigiada? Porque é a missão primeira da editora. Mas você pensando bem, a educação para o trânsito tem muito a ver também com a educação financeira, porque tem a ver com comprar carro, tem a ver com os gastos, né, que um carro implica, tem a ver com outras decisões que sempre vão esbarrar de um modo ou de outro na questão do dinheiro. Talvez, até porque é uma coisa mais imediata, dinheiro, a palavra dinheiro está aí, né? Todo dia você vai ouvir milhões de vezes a palavra dinheiro. A palavra dinheiro tem muito a ver com as decisões que nós temos que tomar
em vários aspectos aí da nossa vida, né? Como é que você avalia, professor, a educação do brasileiro nessa perspectiva financeira? Pois é, então aí está... existe, todo mundo fala, né, dos diferentes analfabetismos. E existe um que é o analfabetismo financeiro. Uma pessoa que não sabe lidar com o seu dinheiro, uma pessoa que não sabe controlar as suas despesas, uma pessoa que não sabe poupar, uma pessoa que não sabe priorizar, e que muitas vezes entra naquela loucura, né, dos juros, do empréstimo, do cheque, do limite, do cartão de crédito. Essa pessoa perde o controle sobre o dinheiro e acaba perdendo o controle sobre outros aspectos da sua vida. Quer dizer, quantos casamentos ficam em crise porque o dinheiro não foi bem utilizado? Quantas crianças não recebem uma educação adequada porque imaginam que dinheiro é uma coisa que nasce do nada, né? Passa o cartão e o dinheiro aparece, né? E, infelizmente, de uns anos para cá, se por um lado o brasileiro ganhou, né, crédito, ganhou possibilidade de comprar, de adquirir, ele também caiu em algumas armadilhas. E hoje, você sabe pelas estatísticas que mais da metade do povo brasileiro está endividado. E, às vezes, com dívidas impagáveis. Nossa. Então, essa situação é uma situação que requer a atenção dos educadores. Eu vi uma matéria que ela me assustou bastante, porque a matéria dizia o seguinte, uma matéria séria, ela dizia que em cada 10 brasileiros, apenas 2 conseguem guardar alguma coisa, ainda que seja R$1. Então, não estamos falando assim de uma economia de vulto, estamos falando de alguma economia, qualquer que seja ela. Então, em 10 pessoas, apenas 2 conseguem guardar alguma coisa. Todas as outras ou gastam tudo ou gastam mais do que tem. Mais do que tem. Por isso, a ideia é, falando com os professores, pedir a ajuda deles, na verdade, para que eles levem rapidamente para os seus alunos a consciência de que o dinheiro é um bem, é um recurso, aliás, é um recurso limitado, é um recurso finito. Isso vai ajudar a pessoa a repensar os seus valores, a repensar seus desejos, a repensar seus hábitos, seus costumes, né? Então, se desde cedo a criança começa a pensar, DSOP, na verdade, é o próprio método de educação financeira adotado pela editora. Quer dizer, primeiramente, diagnosticar. Como é que a criança analisa a sua realidade financeira? Se ela tem consciência de que o pai não é um provedor, né, eterno, né? Eterno. Quer dizer, que ela também precisa administrar o seu dinheirinho, guardar o seu dinheirinho, sonhos. Quais são os sonhos que ela tem? Sonhos pequenos, de curto prazo. Quer dizer, uma criança quer comprar um instrumento musical, ou quer fazer um passeio, ou quer comer alguma coisa, né? O movimento inicial é pedir, né? Pedir e obter. E se houver uma educação financeira explicando para a criança, olha, vamos fazer o seguinte, você recebe tanto, ou você pode, em vez de gastar naquilo, economizar para poder realizar o seu sonho daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, você está preparando aquela pessoa para que no futuro ela não faça algumas besteiras que nós adultos estamos viciados em fazer, que é, por exemplo, comprar um carro e pagar por ele muito mais do que ele custa, né? Ou entrar em financiamentos e empréstimos que acabam gerando uma bola de neve. Então, desde cedo, a criança vai entendendo que o recurso é finito, de que ela tem condições de poupar, mas em poupar, não poupar por mesquinharia, poupar com objetivo, porque o dinheiro foi feito para ser gasto, o dinheiro existe para isso. Claro. Então, ela vai sonhar, ela vai entender a sua situação, vai sonhar, vai economizar e vai também orçar, que é a função do OI, de SOP. Ela vai orçar, ou seja, ela vai pesquisar, porque também a nossa tendência imediatista, consumista, onde é que é? Eu vou ali, não pesquisa. Tenho dinheiro, então tá bom, me dá. Me dá, né? Não pesquisa, não pede um desconto. É saudável pedir desconto. Quer dizer, os mais velhos, talvez os nossos avós que viveram mais apertados, eles já tinham isso Está incutido, incutido neles. Nossa geração, né, essa geração de 90, 80 para cá, começou a ter o dinheiro com mais facilidade. E agora, então, vem um aperto de novo. Só que é um aperto triste, porque faltou educação financeira, faltou orientação. Às vezes, não é nem tanta falta de recursos, mas a falta da educação, na administração do recurso. Isso é ruim em termos nacionais, em termos macroeconômicos, porque
um povo que não economiza, um povo que não sabe lidar com o dinheiro, ele está também prejudicando o todo. Né? Então, vários desequilíbrios que acontecem em outras situações se devem também a um desequilíbrio familiar, que se deve, por sua vez, a um desequilíbrio pessoal. Então, a educação vai trabalhar nesse... Nós temos feito essa aplicação lá em casa, sabia? Né? Porque eu fui me assustando em ver colegas que estavam administrando as próprias finanças de maneira falida, fracassada mesmo. E eu pensava, gente, como é que alguém que tem as mesmas possibilidades que eu, às vezes a mesma formação que eu, talvez até receba um pouquinho mais, consegue se enfiar em dívidas e viver numa situação assim tão assustadora por um período de tempo tão longo. Não consegue fazer nada, não consegue fazer um passeio, não consegue trocar de carro, não consegue vestir os filhos, não consegue comer num lugar diferente. Se você convida, essa pessoa não pode ir com você para uma convivência porque ela está limitada financeiramente. Só que ela tem mais recursos do que você. Falei, bom, eu acho que eu preciso me preocupar com o meu filho nesse sentido. Então eu comecei a dar uma mesadinha para os dois, que era uma coisa assim irrisória mesmo. Coisa de R$15 por mês. E a ideia era, você quer as suas balinhas e os seus chicletes, já não me peça mais quando a gente for ao supermercado. Você compre. Só que eles começaram a usar esse dinheiro de uma maneira diferente. Eu falei, bom, se eu tenho o meu dinheiro, eu posso não só comprar umas balinhas, eu posso juntar 2 meses e comprar um brinquedo. Não é? Então, um dia eu estava de longe, quando nós entramos numa loja, eu vi o meu filho pesquisando um eletrônico. Ele tinha 7 anos na época. E ele perguntou para a atendente quanto é que custava. E quando ela disse R$300, eu vi que ele fez assim, ó. Eu falei, ele já tem ideia do valor que é aquilo. Então, dentro do quadro do dinheiro que ele recebe, ele já sabe o quanto isso lhe custa. Sim. E uma outra coisa que foi triste, mas foi bom. Eles queriam um helicópterozinho desses de controle remoto, só que aquilo é feito de isopor e plástico. Tá. Cai e quebra, não tem jeito. É verdade. Eu sentei, conversei, falei, olha, é muito frágil. Vocês vão administrar isso aqui por muito pouco tempo, poucos voos, vai quebrar. Não. Eu falei, eu acho que vai quebrar. Não, mas o dinheiro é nosso. Tive que ouvir isso. Eu falei, tá bom, porque a proposta era essa, o dinheiro é seu, você vai administrar com liberdade, mas responsabilidade. Então, tem consciência do que você está fazendo, não é? Sim. Tem. Juntaram os dois, dividiram, compraram o helicóptero que voou uma vez só. Então, foi um voo caro, né? Foi um voo caro. A partir daí, eu percebi que houve também uma mudança na mentalidade deles em relação ao cuidado com o próprio dinheiro. Então, é muito importante trabalhar a educação para a administração da sua própria receita. Agora, eu pergunto para o senhor, como é que a gente pode fazer para educar os nossos filhos em relação ao dinheiro, de maneira que eles possam administrá-lo com responsabilidade, mas sem colocá-lo como um valor absoluto? Porque a gente percebe que isso também acontece hoje, né? Tem muita gente que tem o dinheiro como um ídolo. Claro. Não, isso há esse risco, não é? E sobretudo se você tem um pano de fundo cristão, você tem que atentar para isso. Né? Porque, claro, há uma distinção que eu acho que é importante fazer. A liberdade, o dinheiro dá uma liberdade. Quer dizer, é isso que você falava, né? Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Quer dizer, uma liberdade de movimentos, uma liberdade de ação. Coisas que você não faria se não tivesse. Que você precisa ter, quer dizer, até para evangelizar, até para você comprar um livro de espiritualidade, você precisa ter o dinheiro. Portanto, o dinheiro é um recurso, é um bem que tem que ser utilizado da maneira mais adequada, etc. Agora, existe um outro tipo de liberdade que não é a liberdade de ação, que é a liberdade de espírito, que é aquela liberdade que vai fazer com que, por exemplo, você renuncie a certas coisas, que você abra mão de outras coisas, que você saiba até dividir de outra maneira, né, os bens materiais, que você possa não ser escravizado pelo desejo de ter, de consumir. Né? Então, no momento que a gente consiga manter essas duas liberdades em equilíbrio, ou seja, eu tenho que obter, sim, os recursos para poder até fazer coisas boas para mim e para os outros. E, ao mesmo tempo, eu posso estar preparado para não usar, não usufruir em nome de outros valores. Né? Então, você tem possibilidades. Não vamos tornar o dinheiro algo absoluto, porque ele sempre vai ser relativo. Né? E aquela história, quando tiver,
tudo bem, e quando não tiver, também tudo bem. Eu não vou perder a paz. Eu tenho como viver, né? Há um outro livro de um autor que chama assim, É Possível Viver Sem Dinheiro. E ele conta a história dele, que foi uma história de falência. Ele não tinha educação financeira, perdeu tudo. E quando ele perdeu tudo, ele falou assim, como é que eu vou viver sem dinheiro? Aí ele descobriu que ele poderia comer mais frutas. Ele descobriu que ele poderia não ter um carro, que ele poderia andar mais. Ou seja, é uma liberdade interior, que você toma uma decisão e você não fica escravizado àqueles gostos, àquelas facilidades que na verdade, são coisas boas também. Né? Mas até para você ter uma vida financeira mais equilibrada, é necessário também ter uma vida espiritual mais equilibrada. E quando nós conseguimos juntar as duas coisas, né? Coordenar as duas coisas, então fica uma vida mais santa, mais saudável, nos dois sentidos, né? Certamente. E tem métodos para isso? Tem dicas práticas que a gente pode aplicar aí com facilidade? Há várias propostas, né? No caso da editora, é aquela que eu estava contando para você. Quer dizer, esses 4 passos, esses 4 pilares, porque facilita você ter, né, um esquema de ação, né? Então, essa é a primeira ideia do D, né? Diagnosticar. Há uma prática que o Reinaldo Domingos, que é o mentor, né, da editora, criou, que é durante um mês, num caderninho, no livrinho, anotar todas as despesas, porque nós não temos noção, por exemplo, do que nós gastamos com um cafezinho. Quem fuma não tem noção do dinheiro que queima no cigarro. Quem não pesquisa não tem noção do quanto deixa de economizar. Então, durante um mês, todo dia, anotar todas as despesas. Isso já dá uma disciplina para a pessoa já não põe a mão no bolso de maneira tão impulsiva. Ela, peraí, vou ter que anotar, peraí, deixa eu ver o que eu vou anotar. Recolher todas as notinhas e no final do mês saber exatamente onde gastou, o que gastou, com que rapidez gastou e levando em conta também o que recebeu, né? E se a pessoa gastou mais do que recebeu, então está tudo perdido. Com certeza. Feito o diagnóstico, agora vamos sonhar. Sonhar pode ser isso. Eu quero fazer uma viagem cultural, quero fazer uma viagem bacana com a minha família. Se eu quero fazer uma viagem, até para comprar uma passagem de avião mais barata, eu preciso antecipar tudo isso, pensar. Ou seja, a administração do dinheiro passa a ser também uma oportunidade para a pessoa pensar melhor. Se programar melhor. Feitos os sonhos, estabelecidos os sonhos de curto prazo, médio prazo, longo prazo, a pessoa começa a orçar. Mas quanto eu vou precisar para realizar esse sonho? Sabendo disso, agora eu posso então poupar, mas é uma poupança inteligente, uma poupança não da avareza, mas uma poupança do objetivo. Quer dizer, eu vou precisar poupar, então abre uma poupança exclusiva só para aquilo, ou abre um investimento só para aquilo outro, né? E a vida fica mais equilibrada. Então, a pessoa, quando for gastar o dinheiro, ela vai gastar feliz, alegre. Olha, nós fizemos algum sacrifício, agora vamos usufruir. Está valendo a pena. Vamos usufruir desse bem, né? Esse tema transversal, é verdade que ele corta aí 14 disciplinas curriculares? Então, no livro. No livro, a proposta do livro é justamente mostrar que as 14 disciplinas do Enem, né, podem dar a sua contribuição quanto ao tema da educação financeira. Então, cada disciplina recebe aqui 6 páginas. Então, o professor de física vai ler, só precisa ler 6 páginas, mas é claro que seria bom ele ler todas as páginas para também entender como a disciplina dele se integra no todo, né? Porque quando se fala em formação integral, você pode usar essa palavra no sentido também da integração entre os saberes, entre as dimensões do conhecimento, né? É muito ruim numa escola, numa universidade, aqueles professores que eu chamo de materialistas, né? Porque eles têm, não, a minha matéria, e eu aqui, quem manda sou eu, e ninguém tem que dar palpite, e a minha matéria não conversa com nenhuma outra. Isso prejudica e fragmenta o aluno. Quer dizer, o aluno tem que entender que ele pode, com seus conhecimentos de língua portuguesa, conversar com os conhecimentos de química, que ele pode conversar com os conhecimentos de matemática, que ele não precisa ser um especialista numa única disciplina. Ainda que ele não seja bom em todas, e é normal não ser bom em todas,
que ele não tenha preconceitos contra outras disciplinas, que ele não tenha raiva de outras disciplinas, que ele saiba ver que uma disciplina como sociologia pode iluminar a matemática. E agora, essa articulação tem que ser feita pelos professores. Então, na verdade, esse livro está destinado à formação docente. Quer dizer, como é que os professores, como é que nós, professores, podemos ter também uma formação integral, né? Na sua opinião, os professores estão educados financeiramente? É uma pergunta difícil, não, né? é difícil, e é difícil, mas não é tão difícil, porque infelizmente não, né? Quer dizer, como a maioria dos brasileiros não está educada financeiramente, né? E aquilo que você dizia, às vezes uma pessoa com formação, com experiência, com salário, com prestígio profissional, ainda assim se enrola, se atrapalha. Porque o conhecimento não dá conta, o conhecimento acadêmico não dá conta de tudo, né? Então você vai encontrar professores que, mas o professor ganha mal. É verdade, o professor ganha mal, deveria ganhar mais. O Plano Nacional de Educação prevê que os professores ganhem o mesmo que outros profissionais ganham, tendo tempo de formação equivalente, né? Pois bem, mesmo ganhando pouco, um professor educado financeiramente tem mais condições de equilíbrio financeiro do que um executivo que ganha, né, muito, que não tem educação e vai ter problemas depois com o seu dinheiro, porque o tombo também vai ser maior, né? Com certeza. Aí a dívida dele não é uma dívida qualquer, é uma dívida em dólares, é uma dívida... Muito mais alta, né? Professora, eu e a minha esposa, a gente tem um trabalho dentro da Canção Nova que durante um tempo nós acompanhamos muitos casais que estavam se preparando para o matrimônio. E a gente viu ali que era um tripé importante na formação, que era a formação sexual, financeira e dialogal. E a gente foi descobrindo que muitas vezes as pessoas elas não sabiam conversar. É verdade. É uma coisa que parece óbvia, né? Mas o diálogo não é tão óbvio assim. Então, quando você propõe alguns temas do interesse dos dois e cria um momento, um espaço para que eles conversem, você percebe que, às vezes, aquele casal precisa de ajuda para que o diálogo aconteça. Isso também na vertente sexual, isso também na vertente financeira. Então, nós fomos percebendo que isso era comum à maioria dos casais. Faltava formação sexual, faltava formação na área do diálogo, da compreensão, da escuta, e faltava formação na área financeira. Então, quando a gente vê uma proposta como essa, a gente fica muito, muito agradecido. Eu fico muito gratificado de ver esse livro aqui na mesa, porque ele fez falta para mim no passado. Talvez não tanto pelo tema das finanças, mas por essa proposta do tema transversal. Para mim, teria sido muito interessante. Para todos nós, Márcio, para todos nós. Acho que aí todos nós temos que reconhecer que a educação não dá conta das necessidades que todos nós temos. Pois é. Eu fico agradecido. E já como uma última pergunta aqui, Sim. O senhor percebe que as escolas elas estão atentas a essa realidade financeira hoje? Então, isso aqui já é animador. Então, quando os problemas começam a pipocar, e todo mundo começa a falar e a se enrolar e a se pedir ajuda, então também a escola abriu os olhos. Várias escolas que nós conhecemos estão adotando métodos de educação financeira, já levam nessa editora um trabalho de formação das crianças para que cada um tenha um cofre para um sonho de médio prazo, um sonho de curto prazo, um sonho de longo prazo. Então as crianças começam a entender que elas podem ter um controle maior sobre o seu dinheiro. E elas também ficam sensíveis à questão dos pais. E essa tua percepção sobre o diálogo entre marido e mulher, essa é uma coisa fantástica e muitas vezes cria-se um tabu, né? Ele não fala direito, ela não expressa direito, ou cada um tem a sua maneira de encarar os gastos e tudo. Então, realmente, é preciso colocar na mesa, né, com as crianças e também, as crianças têm que participar também. Né? Então, realmente, eu estou muito contente também pelo fato de ter tido a chance de fazer esse estudo, porque também para mim foi importante. Também foi bom para eu repensar os meus valores, tanto éticos quanto valores econômicos. Então, está aqui, do professor Gabriel Perissé, Formação Integral, Educação Financeira como tema transversal, para nos animar ainda mais, volume 1. Quer dizer que vem coisa boa aí pela frente também.
Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Márcio, por mais uma vez ter me dado a chance de conversar com você. Obrigado. Opa. E olha, se já criou em você um interesse, você já se despertou para o tema, a nossa entrevista já alcançou seu objetivo, não é? Agora você quer aprofundar o assunto, quer se deter um pouco mais sobre a reflexão que nós fizemos aqui, o livro está à sua disposição, não é? As melhores livrarias. E no próprio site da Edsop. Hoje em dia a gente encontra tudo fácil na internet. É muito fácil. Estamos terminando o programa de hoje, mas nós voltamos na próxima semana com mais um programa especial para você que nos acompanha toda segunda-feira aqui pela TV Canção Nova. Você não pode perder. Então fique com Deus, uma boa noite e até semana que vem.